Como saber se o homem a qual eu estou orando realmente é da vontade de Deus para a minha vida? Olá, meu nome é Vanessa Alves, auxilio meu esposo no ministério da Delondes há 25 anos e gostaria de, nessa oportunidade, falarmos sobre este assunto tão importante. Eu acredito que essa deveria ser uma das perguntas, uma das mais importantes de uma mulher solteira. Saber se realmente a pessoa com ela está orando, o relacionamento que ela está entrando, se realmente ele é de Deus, está dentro da vontade do Senhor ou não. Buscar através da oração o discernimento no Espírito para essa escolha tão importante da sua vida. Bom, obviamente que nós sabemos que na Bíblia nós não vamos encontrar João é para Maria, Maria é para João, nós não vamos encontrar algo muito claro nesse sentido, mas nós encontramos inúmeros sinais bíblicos que vão nos demonstrar e vão nos trazer esta clareza para esta decisão. Então eu gostaria de estar aqui de uma forma, como é um assunto bem vasto, eu não quero ser muito extensa, mas eu gostaria de te levar a esta reflexão. Mas vamos lá, eu acho importante, vou lhe fazer algumas perguntas e você mesmo deve fazer esta autoanálise do seu relacionamento ou da pessoa a qual você está desejando apresentar a Deus. Primeiramente, eu tenho uma filha solteira na idade de 21 anos e eu sempre falo para ela, examine o que é o básico antes mesmo de começar a orar sobre o rapaz. Antes mesmo de levar, para algumas pessoas falam assim, o primeiro passo é a oração. Eu acho que antes da oração já tem muitas coisas a serem examinadas. Eu só vou levar para o Senhor algo que eu já ache que aquilo ali há uma possibilidade. Então tudo isso que eu vou falar aqui, pontuar aqui para você, ou fazer essas perguntas para que você venha refletir sobre a pessoa escolhida, vamos dizer assim, separada, tendo em mente que não é o Senhor que escolhe a pessoa para nós, somos nós, o Senhor nos dá essa capacidade para escolhermos. Por isso que eu falei, não vai encontrar na Bíblia João para Maria e Maria para João, ok? Mas examine, e dentro dessas perguntas que eu estarei apresentando nos tópicos, faça esse autoexame aí pessoal, ok? Vamos lá. Primeira coisa que você deve examinar no rapaz. Ele ama e teme a Deus de verdade? Nunca escolha alguém para passar o resto da sua vida. Eu estou partindo do princípio aqui que você está orando para se casar com alguém, para namorar com alguém, que você tem a intenção de ter um relacionamento sério, nada passageiro. Então já estou partindo desse princípio. Nunca pense em ter alguém para a sua vida que não teme a Deus, que não ame a Deus de verdade. Esse é o principal tópico. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios 6,14, não vos prendeis em um jugo desigual, como os incrédulos, como os descrentes. Deixamos o apóstolo Paulo está falando, vamos deixar esta opção para quem não é crente. Para quem é crente, não se associe a um jugo desigual. Onde nós vamos encaixar essa questão do jugo desigual? Justamente na questão de não amar e não temer a Deus. Porque isso, com certeza, tem que ser o principal coisa que você tem que sinalizar em um relacionamento para ser a vontade de Deus. Esta pessoa, ela tem uma vida com Deus? Esta pessoa tem frutos do Espírito? Esta pessoa tem desejo de crescer espiritualmente? São perguntas que você mesmo tem que examinar. Se você tem intenção de estar orando a Deus sobre uma pessoa. Saber se essa pessoa é da vontade de Deus é muito fácil. É você saber se essa pessoa está próximo de Deus. Já começa por aí. Embora nós entendemos, nem toda pessoa boa, ela vai ser boa para você. Mas eu acredito que esses são os principais passos, ok? Uma pessoa não pode ser da vontade de Deus para a sua vida se ela está distante de Deus. Então examine o temor
e o amor que ela tem de Deus. Só que não é da boca para fora. Por isso, antes de você se envolver emocionalmente, todas essas perguntas, todos esses sinais, todas essas observações têm que ser antes de você se envolver emocionalmente. Dificilmente uma pessoa é coerente para fazer este exame, fazer essas perguntas, examinar num todo, quando ela já está muito envolvida emocionalmente. Segundo ponto que eu gostaria de que você levasse à reflexão: o seu relacionamento com essa pessoa, ele te aproxima de Deus ou ele te afasta de Deus? A caminhada de vocês dois juntos, seja na amizade, isso te aproxima ou te afasta? Isso te encoraja, esse relacionamento, ele te encoraja na tua fé ou ele te enfraquece espiritualmente falando? A Bíblia fala em Eclesiastes 4:9 que é melhor ser dois do que um, de fato. Mas na continuação fala assim: se cair um, o outro vai levantar. Então esse é o ponto. Se no relacionamento que vocês têm de amizade ou nesse tempo de oração ao Senhor, se realmente isso te encoraja na fé ou não. Amém? Terceiro ponto, ele tem um caráter e não apenas fala bonita. Isso tudo nós examinamos antes. Isso tudo dá para se observar antes. O que eu mais ouço de mulheres, seja depois de casada ou quando já estão num relacionamento um pouco mais avançados, vamos dizer assim, as pessoas falam assim: não, mas ele não era assim antes. Não, o fato de você não ter detectado antes não significa que ele não era. Então examine o caráter dessa pessoa e não se deixe levar apenas por palavras bonitas. Mateus 7,16 fala que pelos frutos os conheceremos. Pelos frutos nós conheceremos. Pelos frutos nós saberemos para não sermos enganados. Então não é uma questão da pessoa falar algo, mas o resultado daquilo ser outro. Então nesse tempo de oração, que nem é um tempo de namoro, um tempo de oração, você já tem a habilidade de observar os frutos dessa pessoa. Essa pessoa, ela vira e fala no tópico 1, por exemplo: não, eu temo a Deus, eu amo ao Senhor, eu quero servir ao Senhor, mas lá no 3 você olha que o caráter dele não está conectado através dos frutos. Tem apenas, a única coisa que tem no caráter dele são palavras, não estão atitudes. Você não vê o cumprimento dos frutos ali. Então, isso se deve observar antes. Ele é um homem íntegro? Ele é um homem honesto? Ele é um homem respeitador? Ele age com maturidade espiritualmente e emocionalmente? Então, por isso é que eu mencionei logo no início do vídeo. Eu aconselho a minha filha a examinar determinadas coisas antes mesmo de pensar na possibilidade de estar orando por alguém. Porque todas essas coisas, elas devem ser examinadas antes. Antes de ser levada ao Senhor. Antes mesmo de cogitarmos em orarmos a Deus para saber se é a vontade do Senhor. É um homem honesto? É um homem íntegro? Ele te respeita? Ele respeita as outras pessoas? Ele respeita outras moças? Ele respeita as autoridades? Como que é o comportamento no geral com a sociedade? Ele respeita os pais? Respeita as irmãs, os irmãos? É isso que você deve observar, o caráter dele. Não é uma questão, não, comigo ele me trata muito bem, a família dele ele é um pouco grosseiro, ele é um pouco estúpido, aos irmãos da igreja ele tem uma paciência zero, mas ele me trata como se eu fosse a única pessoa existente maravilhosa nesse mundo. Isso não é ter um caráter. Você precisa examinar como ele trata as demais pessoas. Não basta palavras bonitas apenas para você, é como as pessoas à sua volta são tratadas. Isso tudo nós podemos examinar e devemos examinar antes de tomarmos uma decisão, ok? 4. A paz no seu coração e a confirmação no Espírito.
Porque a palavra de Deus em Colossenses 3,15, ela nos diz assim: a paz de Cristo seja o juízo no seu coração. Esta paz, ela precisa repousar no nosso coração e julgar ali. Exatamente isso que nós precisamos observar. Não estou falando que em nenhum momento não vai ter uma situação difícil, né? Você não vai encontrar ou ver uma situação difícil, uma confusão, uma ansiedade, né? Mas como que o seu coração reage àquilo ali? Deixe com que a paz de Cristo seja o seu juízo no seu coração. Não se precipite. A palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então nós precisamos observar. Por isso é que eu falei no início do vídeo. Não se deixe levar pelas suas emoções. Esse é o tipo de decisão que ela não pode ser tomada pela emoção, pela paixão. Ela não pode, ela tem que ser totalmente racional. Ela tem que ser totalmente no espírito. Ela tem que ser totalmente buscando o discernimento, a sabedoria em Deus, para que depois não haja arrependimento. 5. Conselhos espirituais e maduros aprovam esse relacionamento? Isso é muito importante, porque às vezes você não tem a maturidade, e isso não tem a ver com idade, infelizmente. Isso tem a ver com maturidade mesmo, com conhecimento. Então, a palavra de Deus, ela diz em Provérbios 15, 22, que fala assim: aonde não há conselhos, os planos fracassam. Então é muito importante, antes de você se envolver em um sentimento, antes de você se envolver em um relacionamento, antes de você se entregar, melhor dizendo, ao seu sentimento, busque um conselho espiritual. Pergunte a pessoas mais maduras na fé. Volto a falar, não basta a pessoa ser casada, não basta a pessoa ser mais velha, a pessoa tem que ser madura na fé. Não basta ter tempo de igreja. Você tem que examinar os frutos dessa pessoa a qual você vai se aconselhar. Seja os seus pais espirituais, seja os seus líderes, seja os seus pastores, você precisa ver, porque você precisa ouvir os conselhos, porque essas pessoas maduras espiritualmente, elas têm uma visão além, elas têm uma visão mais aguçadas, né? Ela consegue perceber com mais clareza. Então elas vão conseguir identificar se esse relacionamento tem futuro para um casamento ou não. E isso é muito importante. Busque esse conselho. Quando uma pessoa, por exemplo, ela não quer vir, ela só vem para falar, então, nós já oramos. 25 anos, gente, já tem história, tem muita história, mas vamos lá. Uma pessoa, por exemplo, que ela chega, então, não queria que ficasse sabendo pelos outros, né? Então a gente veio falar, mas vocês são os primeiros. Esses são os primeiros, são os piores, já tá todo mundo sabendo, né? E não que o seu líder precisa ser o primeiro, não, isso vai depender muito de que nível de prioridade você quer dar nesse início desse relacionamento. Então, esse aqui nem é o ponto aqui num todo. Mas vamos lá. Quando você vai procurar, buscar esse aconselhamento com um líder, se for um líder sério, ele vai te dar um direcionamento. Se for um líder sério. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando, não, deixa casar, depois a gente resolve. Não é depois a gente resolve. Isso é uma decisão extremamente séria. Extremamente séria. Não, deixa namorar aí. Não é deixa namorar. Nesse deixa namorar, talvez vocês possam fazer determinadas coisas, se machucarem e vão ficar com cicatrizes que não precisariam ter ficado. Então, se for líder sério, se for uma pessoa madura, ela realmente vai te ajudar a examinar esses pontos que eu estou falando, ok? Então, tenha esse conselho como algo importante, mas não vá buscar no seu líder um conselho ou uma afirmação de algo que você quer ouvir. Isso já aconteceu muito, né? Tipo, só fale o que eu quero ouvir. Então não importa o que vai acontecer. Eu só quero que o Senhor me abençoe nessa minha escolha. Para o líder, ok? Quando a ovelha está insistindo muito, não faz diferença quando a ovelha está insistindo muito, quando ela quer muito aquilo. Não faz diferença, porque no final das contas, quem vai ter que conviver com aquela pessoa todos os dias são eles.
Então, a posição do líder é mostrar esses pontos, esses sinais, biblicamente falando, como eu estou falando aqui com vocês, mas obviamente que a decisão final é sua, né? Mas toda decisão, ela vai ter ali uma consequência, e isso é você que vai ter que arcar. Então, examine, não vá buscar um conselho quando eu só vou aceitar esse conselho se ele falar assim. Isso não é buscar conselho, isso não é o que Provérbios 15, 22 está falando, ok? 6. O relacionamento está dentro da vontade moral de Deus, ok? Enquanto vocês conversam, quando vocês ainda estão orando a Deus, né? Ou se vocês já estão namorando ao Senhor e perguntando, Senhor, se realmente essa é a sua vontade, esse relacionamento está dentro da moral de Deus? Vocês estão se guardando sexualmente falando? Vocês têm ali, um respeita o limite do outro, físico e espiritualmente falando? Porque é fácil de você saber se é da vontade de Deus. Um relacionamento fora da santidade, ele não pode ser vontade de Deus. Eu sei que esse ponto aqui, talvez ele é um pouco forte para algumas pessoas, porque as pessoas têm a tendência de achar que não vão ter consequências, né, se elas ultrapassarem determinados limites. Sim, terão consequências. Terão consequências. Tanto se você terminar esse namoro, quanto se você casar, se você ultrapassar limites, ok? Isso é muito importante, não é o tópico aqui, mas é importante você observar. E último, para nós encerrarmos, que eu sei que já ficou um pouco extenso, examine se você realmente pediu e esperou ouvir a resposta de Deus com um coração humilde. Eu volto a falar isso porque isso está conectado no conselho. Às vezes, nós perguntamos a Deus algo, mas nós não esperamos a resposta. Como Deus não está falando nada, eu vou tomar a decisão. Como Deus não trouxe a resposta, eu acho que a resposta é sim. Porque o seu coração quer se inclinar para aquilo ali, então você tira que a resposta de Deus é aquilo ali. Então examine, porque em Salmos 37:5 nos fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então às vezes na nossa oração nós entregamos, Senhor, e aí? É fulano ou não é? Mas nós não confiamos. Nós não esperamos a resposta. Nós não estamos ali certos que Deus vai responder. Então, examine se realmente você está aberta para um não do Senhor. Por isso, eu volto aqui para concluirmos esse assunto, eu volto a falar. Antes de você se envolver emocionalmente. Antes de você se envolver emocionalmente. Por quê? Porque o seu coração, os seus ouvidos vão estar mais sensíveis. Estarão mais sensíveis para a resposta do Senhor. A partir do momento que você está muito envolvida, o coração se fecha para uma resposta que não seja o que você almeja. E esta é uma decisão extremamente séria. Não esteja orando ao Senhor constantemente, por Beltrano, Ciclano. Quando você chegar a levar alguém em oração diante de Deus, seja uma pessoa que você já tenha examinado todos esses pontos, para ver, não, realmente fulano se encaixa. Realmente há uma possibilidade. Eu só coloquei aqui coisas bíblicas para você examinar. Infelizmente, nós lidamos com muitas pessoas frustradas no casamento. Muitas pessoas que, se pudessem, falam sem medo de errar. Se eu soubesse, se eu tivesse examinado, se eu tivesse esse conhecimento, e talvez, para a grande maioria, a informação chegou tarde demais. Para você que ainda tem esta opção, faça ela muito consciente. Não se deixe enganar. Não se precipite na sua decisão, para que você não deixe marcas, como eu falei aqui, desnecessárias.
mas que você possa levar diante de Deus e ter como prioridade um relacionamento, um noivado, um casamento santo na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter ajudado de alguma forma. Deus abençoe.